Bom, vamos lá, mais um vídeo, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o hipotálamo, um pouquinho sobre a anatomia e a função do hipotálamo, beleza? E aqui, para começar, a gente tem esse desenho aqui que representa, né, o que seria o diencéfalo, tá? Então, o diencéfalo, ele é uma das divisões do nosso encéfalo, certo? E dentro do diencéfalo a gente vai ter algumas estruturas importantes, que estão numeradas aqui de 1 a 4, tá? Então, essa primeira estrutura aqui, né, essa bola azul aqui, é o tálamo, beleza? Então a gente tem o tálamo, essa estrutura 2 aqui, essa segunda estrutura, é o epitálamo, tá? O epitálamo ele é formado por algumas outras estruturas. Então no epitálamo a gente encontra, por exemplo, a gente tem a glândula pineal, tá? Então aqui atrás está a glândula pineal. A gente também tem a comissura posterior, né, a abênula, enfim, a gente tem outras estruturas nesse epital. Depois a gente tem essa área 3 aqui em vermelhinho, né, que seria o subtálamo. E essa área 4 aqui, que está destacada mais antero-inferior, né, ela fica mais anterior e mais inferior, é o hipotálamo. Beleza? Que é o nosso foco do vídeo de hoje. E aqui a gente tem algumas outras estruturinhas que estão grifadas aqui, né, que estão marcadas já. A gente tem o quiasma óptico, a hipófise, né, ou glândula pituitária, e os corpos mamilares. Isso aqui está escrito meio estranho. E os corpos mamilares. Os corpos mamilares, eles fazem parte do hipotálamo, tá? Eles têm funções muito importantes na nossa memória, por exemplo. A gente vai ver como funciona já o mecanismo, tá? Pelos quais eles são responsáveis aí pela memória. Então, de modo geral, essas são as principais estruturas que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui o nosso diencéfalo. Dentro do diencéfalo, a gente tem essas 4 divisões, essas 4 estruturas. Entre elas, a gente vai ter o hipotálamo. Agora, a gente vem para o lado aqui, do lado direito, a gente vai ter o hipotálamo, né? Então a gente pegou essa parte aqui, né, esse corte, jogou lá, deu um zoom, né? E agora a gente tem o hipotálamo. Então o hipotálamo ele é dividido em 4 regiões, tá? Então de 1 a 4 aqui a gente tem a região mais anterior para a região mais posterior. E dentro desse hipotálamo a gente vai ter, né, 4 zonas como a gente falou, tá? Aqui tem 5 porque essa é a zona número 5, núcleo hipotalâmico lateral, não dá para ver nessa imagem, né? Ele é uma estrutura mais interna, então ele fica mais interno, tá? Não dá pra gente ver ele, mas a gente vai falar sobre também. Então vamos lá, começando pela primeira zona, a zona pré-óptica, né? Na zona pré-óptica, a gente vai ter o núcleo pré-óptico médio, ou núcleo pré-óptico. Então na zona pré-óptica, né, nessa primeira estrutura, a gente tem um núcleo aqui, um núcleo hipotalâmico, que é o núcleo pré-óptico, beleza? Então a gente vai ter o núcleo pré-óptico. Depois a gente tem essa segunda zona, tá? Deixa eu fazer de outra cor, vou pintar aqui de vermelhinho. Essa zona número 2, que é a zona supraóptica. Então aqui a gente vai ter 4 núcleos. A gente tem o núcleo supraquiasmótico, tá? Então o núcleo, vou fazer só um Nzinho, o núcleo supraquiasmótico, tá? A gente vai ter o núcleo supraóptico, o núcleo paraventricular, e o núcleo hipotalâmico anterior, beleza? O núcleo hipotalâmico anterior é um núcleo importante, por exemplo, para o controle da nossa fome. A gente vai ver, né, quando for falar da saciedade da fome. O paraventricular supraóptico liberam hormônios, né? Então cada núcleo vai ter uma função importante dentro desse hipotálamo. Depois a gente tem essa terceira zona que é chamada de zona tuberal, tá? Aqui nessa zona tuberal, vou fazer ela de verde. A gente vai ter mais alguns núcleos, então a gente tem mais 3 núcleos nessa zona tuberal, tá? Então aqui a gente vai ter o núcleo arqueado,
perdão, núcleo arqueado. A gente vai ter também o núcleo ventromedial. E um outro núcleo que é chamado de núcleo ventrodorsal. Perdão, ventrodorsal não, dorso medial. Então tem o ventromedial e o dorso medial. E aí a gente tem a zona mamilar, tá? Nessa zona mamilar, que é a zona 4, né, a gente tem aqui os corpos mamilares, né? Então esses corpos mamilares aqui, eles fazem parte, né, dessa zona mamilar. E a gente vai ter também o núcleo mamilar e o núcleo hipotalâmico posterior. Então a gente tem aqui o núcleo mamilar e o núcleo hipotalâmico posterior, beleza? Então a gente vai ter dois núcleos na zona mamilar. A gente tem o núcleo mamilar e o núcleo hipotalâmico posterior, beleza? E aí a gente vai ter o núcleo hipotalâmico lateral, que ele fica mais interno, não dá pra ver na imagem. Então aqui a gente falou sobre as 4 zonas do hipotálamo e os principais núcleos de cada uma delas. Tá? Então aqui a gente dá um zoom nessa imagem aqui do livro, retirada do livro. Então a gente tem basicamente essas estruturas, né, que eu acabei de falar aí. Então a gente tem 4 divisões, né, em zonas, né, então seria mais ou menos aqui assim, 4 zonas. E aí a gente vai ter o núcleo hipotalâmico posterior, né, os corpos mamilares, núcleo ventromedial, núcleo dorso medial, núcleo hipotalâmico anterior, né, já numa outra zona. Então aqui a gente tem todas as principais estruturas aí desse hipotálamo, os núcleos, beleza? E aqui embaixo a gente tem a glândula pituitária, ou a hipófise, tá? E as duas partes da hipófise, a parte anterior, que é chamada de neurohipófise, e a posterior, que é chamada de, perdão, de adenipófise. Então vamos lá. A gente vai começar falando, né, sobre a função. O hipotálamo ele tem 3 funções. Tá? O hipotálamo ele atua no nosso sistema límbico. Tá? Então vou colocar aqui do ladinho as funções do hipotálamo. O hipotálamo ele vai ter funções em 3 sistemas diferentes. Tá? Então ele atua no nosso sistema límbico. Ele tem atuação importante no sistema límbico. Ele vai ter uma atuação importante no nosso sistema endócrino. Ele é um dos principais reguladores dos hormônios do nosso corpo. E o hipotálamo ele também vai ter uma atuação no nosso sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo. Tá? Então ele vai inervar tanto os nervos simpáticos quanto parasimpáticos. Então o hipotálamo ele vai ter funções em 3 sistemas. Tá? O límbico, o endócrino e o autônomo. Começando aqui pela função do hipotálamo no sistema límbico. Então aqui a gente tem esse desenho aqui, né, no encéfalo, a gente tem algumas estruturas do sistema límbico. Vou dar uma aumentada nelas, a gente vai falar sobre cada uma. Então primeiro a gente tem essa zona aqui, né, essa zona mais antero-inferior, a gente vai ter aqui o hipotálamo. Então aqui vai estar o hipotálamo. Aqui a gente tem os corpos mamilares, né, que fazem parte do hipotálamo, beleza? Eles estão aqui numa região do hipotálamo, naquela 4ª zona, né, que a gente falou. A gente tem os corpos mamilares. Aqui, mais inferiormente, a gente vai ter o hipocampo, né, que está desenhado em laranja. Então aqui o hipocampo. Um pouquinho acima do hipocampo a gente tem essa estrutura que representa a amígdala. Aqui em cima a gente tem o corpo caloso, então esse aqui em preto é o corpo caloso. Em cima do corpo caloso a gente vai ter o giro cíngulo ou giro supracaloso. Tá? Então aqui a gente pode chamar de giro cíngulo ou supracaloso, vamos colocar como símbolo. Tá? E aqui em vermelhinho a gente tem o nosso querido amigo tálamo, que a gente já falou bastante sobre ele. Então aqui em vermelho a gente tem o tálamo. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, as estruturas que fazem parte do sistema límbico. Então, amígdala, hipocampo, né, a gente tem uma outra estrutura que é o tálamo.
e a gente tem, né, o hipotálamo com os corpos mamilares. Então, o hipocampo, né, ele é uma estrutura responsável por ações como, por exemplo, o controle da nossa emoção, né, a nossa memória. E o hipocampo, ele tem axônios, né, que se projetam através de um trato lá com os corpos mamilares. Então, o hipocampo ele tem axônios que se projetam lá nos corpos mamilares. Esses axônios formam uma via que a gente chama de fórnix. Tá? Então, a gente tem isso aqui, é chamado de fórnix. Então, o que seria o fórnix? O fórnix ele é a estrutura que vai conectar o hipocampo aos corpos mamilares. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o hipocampo, ele é conectado com o corpo mamilar através do fórnix. Beleza? Aí a gente vai ter que a amígdala, ela também vai ter axônios que vão se projetar lá para os corpos mamilares, lá para a região do hipotálamo. Então a amígdala ela também tem axônios que se projetam, né, para essa região dos corpos mamilares, lá no hipotálamo. Tá? E esses axônios eles vão receber um nome, eles fazem parte de um trato, que é o trato mamilotalâmico. Tá? Então a gente vai ter a amígdala e os corpos mamilares se conectando através do trato mamilotalâmico. Perdão, não é mamilotalâmico, é um trato que é chamado de estria terminal, eu confundi o nome. Tá? Então a amígdala e os corpos mamulares eles vão se unir, né, através, então aqui ó, a amígdala, né, ela tem axônios sendo projetados lá para os corpos mamilares, através de uma via que a gente chama de estria terminal, beleza? Então a gente tem a estria terminal. A estria terminal ela faz a conexão entre a amígdala e os corpos mamulares. E agora sim a gente vai ter, né, o trato mamilo-talâmico, que é esse trato que vai ligar, que vai conectar o tálamo, né? Então ele sai aqui dos corpos mamilares e ele vai até o tálamo. Então esse trato que sai dos córtex mamilares até o tálamo, ele é chamado de, então aqui córtex mamilares com tálamo, a gente tem o trato que é chamado de trato mamilo talâmico. Beleza? E o tálamo, ele também vai ter conexões com o hipocampo, tá? Então aqui a gente tem, imagine que os corpos mamilares, o que acontece? Os corpos mamilares, eles são responsáveis, por exemplo, né, pela consolidação de memórias episódicas, né, que a gente tem, então memórias ali curtas, né, de coisas que aconteceram. E eles também estão relacionados com alguns reflexos, né, com o olfato, né, então captação de cheiros, enfim. Tá? Esses corpos mamilares, eles mandam informações lá para o nosso tálamo, né, essas informações sensoriais, e o tálamo, ele vai ter axônios que se projetam através do giro símbolo, tá? Então aqui a gente tem os axônios do tálamo se projetando através do giro símbolo, e esses axônios, eles vão conectar o tálamo ao hipocampo, tá? Então a gente vai ter que o tálamo, ele também se conecta com o hipocampo. Tá? Então a gente tem uma conexão do tálamo com o hipocampo através de axônios que se projetam através do giro símbolo, né, ou do giro supracaloso. Tá? Então a gente vê aqui que a gente tem várias estruturas, né, ficou meio emboladinho aqui, mas a gente tem o hipocampo se ligando aos corpos mamilares através do fórnix, a gente tem a amígdala se ligando aos corpos mamilares através da estria terminal, a gente tem os corpos mamilares se ligando ao tálamo, mandando estímulos sensoriais através do trato mamilotalâmico, né? E a gente tem o tálamo, né, mandando axônios ali se conectando com o hipocampo também. Essa via, né, essa conexão entre essas diferentes estruturas, né, do nosso sistema límbico, elas vão formar um circuito que a gente chama de circuito de Papez. Tá? Então, tudo isso aqui, todas essas conexões, tá? Não zoom aqui, todas essas conexões, elas vão formar o que a gente chama de circuito de Papez. Então, o que seria esse circuito de Papez? O circuito de Papez ele é o principal circuito responsável, né, são essas conexões entre diferentes áreas do nosso cérebro, do nosso encéfalo, responsáveis principalmente pela nossa memória, por ações da nossa memória, armazenamento de memórias,
lembranças, enfim. E a questão do nosso controle emocional também. Tá? Então, o circuito de Papez, ele é formado, né, a partir dessas conexões entre diferentes áreas aí do nosso encéfalo, beleza? Do nosso cérebro, nosso encéfalo aí. E o hipotálamo, né? Por que o hipotálamo é importante nesse circuito de Papez? Porque a gente vai ter os corpos mamilares e o hipotálamo, né, se conectando com todas essas áreas. Então a gente viu que os corpos mamilares, né, do hipotálamo, eles têm uma função importante no que? Na nossa memória episódica, certo? Então eles são os principais responsáveis pelo armazenamento, dessa memória que a gente chama de memória episódica, além de outras funções. E os corpos mamilares, eles vão se conectar com todas as outras estruturas do sistema límbico. Eles se conectam com a amígdala, com o hipocampo, né, com o tálamo também. Tá? Então, a partir dessas conexões, a gente tem o circuito de Papez sendo formado. Tá? O circuito de Papez é muito estudado na neurociência, justamente por estar relacionado com memória e emoção. Beleza? E agora a gente vai ver uma outra via de controle do hipotálamo, que é a via de controle da nossa fome, da saciedade, beleza? Então aqui a gente tem, né, aqui em azul, um outro núcleo hipotalâmico, tá? Esse núcleo aqui é chamado de núcleo arqueado, tá? Então esse núcleo hipotalâmico aqui é um núcleo arqueado. E o que acontece? O núcleo arqueado, ele tem axônios de neurônios, né? Os neurônios do núcleo arqueado, eles se projetam até outros dois núcleos do hipotálamo, tá? Que são o núcleo ventromedial. Então aqui a gente tem o núcleo ventromedial. E aqui a gente tem em preto um outro núcleo, que é o núcleo hipotalâmico lateral. Então aqui a gente tem o núcleo ventromedial, o núcleo hipotalâmico lateral. Então o que vai acontecer? Esses neurônios que projetam seus axônios lá do núcleo arqueado, com origem no núcleo arqueado, lá para o núcleo ventromedial e para o núcleo hipotalâmico lateral, eles vão liberar neuropeptídeos. Tá? Nesse caso aqui, esses neurônios que saem do núcleo arqueado e vão até o núcleo ventromedial, eles vão liberar um peptídeo que é chamado de alfa-MSH. Tá? Então eles vão liberar um peptídeo que é o alfa-MSH. A partir da liberação desse peptídeo, a gente tem que o núcleo ventromedial, né, os neurônios desse núcleo ventromedial, eles vão ser estimulados e eles vão liberar um hormônio que é o CRH, que é um hormônio que está relacionado com a nossa saciedade, beleza? Com a sensação de saciedade. Agora, a gente também tem que os núcleos, os neurônios do núcleo arqueado, eles se ramificam, né? Eles liberam peptídeos lá no núcleo hipotalâmico lateral, tá? Que tipo de peptídeo? Um neuropeptídeo, tá? Vou abreviar aqui, o neuropeptídeo Y, tá? O neuropeptídeo Y, ele é um peptídeo que vai ativar, né, esses neurônios do núcleo hipotalâmico lateral, e a partir daí a gente vai ter liberação de um hormônio chamado de hipocretina. Tá? A hipocretina é o hormônio que está relacionado com a nossa sensação de fome. Tá? Então o núcleo arqueado ele vai liberar, né, através dos neurônios do núcleo arqueado, vão liberar neuropeptídeos lá no núcleo ventromedial, né, e a gente vai ter estímulos, né, ali, vias que vão levar à sensação de saciedade. E no núcleo hipotalâmico lateral a gente vai ter liberação de hormônios que vão levar à sensação de fome. Tá? Isso vai controlar aí, uma das formas de a gente controlar, né, a nossa fome e a saciedade, né, o controle do núcleo arqueado, o controle hipotalâmico. Então o núcleo arqueado ele controla, né, a saciedade e fome. Tá? E a gente também tem outras vias, né, que são ali outros neuropeptídeos liberados pelo nosso próprio corpo. Né? Então aqui a gente tem de laranjado tecido adiposo. Então o que é isso aqui? São adipócitos, tecido adiposo. Então conforme a gente vai se alimentando, né, com base na nossa alimentação, quando a gente tem um aumento da quantidade de adipócitos, ou seja, a gente começa a acumular mais gordura, a gente vai ter um aumento dos adipócitos, né? E esse aumento dos adipócitos faz com que os nossos adipócitos eles liberem um neuropeptídeo que é chamado de leptina.
E a leptina, ela é um neurohormônio, um neuropeptídeo que está relacionado com a sensação de saciedade, beleza? O outro neuropeptídeo que a gente tem, um outro hormônio, né, é a insulina que é liberada pelo pâncreas. Então, quando a gente tem altas quantidades de glicose no nosso sangue, a gente tem que o nosso pâncreas ele libera insulina, né? Então, a insulina faz o que? Ela aumenta a captação periférica de glicose pelo nosso corpo. Ele faz com que essa glicose ela seja absorvida pelos tecidos, né? E isso nos dá uma sensação de saciedade também, porque se você já tem glicose alta, você já tem, né, substrato energético no seu corpo, você não precisa se alimentar mais, né? E a gente também tem aqui o nosso trato gastrointestinal, né? Então aqui esse pretinho aqui seria, eu vou escrever aqui, né, o trato gastrointestinal, né? E a gente vai ter que, quando a gente tem um aumento, né, dos alimentos dentro do trato gastrointestinal, a gente tem liberação de vários hormônios, né? Porém, quando a gente está em jejum, né, imagine que você está em jejum, o que vai acontecer, né? Esse trato gastrointestinal ele vai dar uma encolhida, né? Você não está comendo. E aí a gente vai ter liberação de um outro neuropeptídeo, que é a grelina. Vou fazer até de rosa para destacar bem, que é a grelina, tá? Então a grelina, ela é um hormônio, um neuropeptídeo, um neurohormônio que é liberado quando você está em jejum, certo? Quando você está sem se alimentar por um longo período de tempo. E ela está relacionada com o quê? Com a fome, né? Porque se você está sem comer, você está com fome. E além disso, a gente também tem que, aqui, quando a gente ingere alimentos, né? Imagina que você comeu um determinado alimento, você tem o quê? Você tem uma distensão dessas paredes do trato gastrointestinal. E essa distensão ela vai ser captada por mecanorreceptores, né, sensoriais que a gente tem no nosso sistema nervoso, né? Então a gente tem o nervo vago, é o nervo que vai fazer a inervação, né? É o nervo que faz a inervação do nosso intestino, do nosso estômago. O nervo vago ele capta esse estiramento e ele vai mandar informações lá para o nosso sistema nervoso central, lá para o nosso hipotálamo também. Tá? Então aqui a gente viu 4 vias, né, de estímulo. O que vai acontecer, né? A gente tem que a leptina, ela é um neuropeptídeo que ela vai estimular, né, essa via de liberação de alfa-MSH no núcleo ventromedial, né? Assim como a insulina. Então a leptina e a insulina, elas aumentam, né, o estímulo a essa via de liberação de neuropeptídeo alfa-MSH no núcleo ventromedial. Tá? E o próprio nervo vago também. Então o nervo vago vai mandar estímulos que vão fazer com que a gente tenha um aumento, né, da liberação de CRH, que vai estar liberado, que vai estar associado com a nossa saciedade. Então, quando a gente tem aumento dos níveis de leptina, né, quando a gente tem aumento dos níveis de insulina, e quando a gente tem a distensão do estômago, o nervo vago vai mandar informações lá para o nosso sistema nervoso central, né, para o núcleo arqueado, a gente vai ter um aumento, né, da liberação de hormônios relacionados à saciedade, tá? Então essas vias aqui vão levar ao aumento da nossa saciedade, a sensação de saciedade, de você estar satisfeito depois de se alimentar. E a grelina, né? A grelina, ela vai ativar uma outra via, ela vai estimular uma outra via, que é a via da liberação do neuropeptídeo Y, lá no núcleo hipotalâmico lateral, e a liberação da hipocretina, para fazer com que a gente tenha mais fome. Então, a grelina, ela estimula esse caminho aqui, ela vai estimular essa via do núcleo hipotalâmico lateral, certo? Então, a gente pode dizer também que a leptina, né, a insulina e o nervo vago, eles vão causar efeitos inibitórios aqui nesse núcleo hipotalâmico lateral. Então, a leptina, a insulina e o nervo vago, eles vão inibir essa via, certo? E a grelina, ela, por sua vez, ela vai inibir essa outra via aqui, né, do núcleo ventromedial, beleza? Então, essas são as principais maneiras pelas quais a gente tem o controle, né, do nosso apetite. Então, a saciedade e a fome pelo hipotálamo, né, por esse núcleo arqueado. Tá? Então, o núcleo arqueado é uma estrutura no hipotálamo, é um núcleo no hipotálamo que faz esse controle. Descendo mais um pouco, a gente vai falar sobre a função endócrina do hipotálamo. Então aqui, né, a gente não vai aprofundar muito, né, só ver assim, o geralzão, porque tem uma playlist inteira só de fisiologia do sistema endócrino, bem detalhadinha. Então quem tem interesse, dá uma olhadinha lá, tá? Mas só pra gente dar uma olhada na função endócrina, beleza? Então a gente tem aqui
o nosso hipotálamo. Então aqui a gente pegou o hipotálamo, a gente deu uma expandida nele. E a gente tem a hipófise, certo? Aqui na parte mais inferior a gente tem a hipófise. Na parte mais superior, o hipotálamo. A hipófise ela é dividida em duas partes. A gente tem a neurohipófise e a adenopófise. Essa parte aqui é a adenopófise. A adenopófise. A adenopófise, ela faz a liberação de diversos hormônios, tá? Ela é uma glândula verdadeira, ela sintetiza, ela tem células especializadas que sintetizam e liberam hormônios. E aqui a gente tem a neurohipófise. A neurohipófise ela é considerada como se fosse uma continuação, né, do hipotálamo aí, porque ela é formada por tecido neural, né? Então tem um vídeo sobre o hipotálamo, né, e a hipófise que é bem bacana, que explica certinho isso, tá? Mas a neurohipófise ela não sintetiza hormônios, ela vai liberar hormônios. A gente vai ver, ela libera dois tipos de hormônios, tá? Então aqui na adenopófise a gente vai ter liberação de 6 hormônios, tá? Então a gente tem aqui que os núcleos hipotalâmicos, como por exemplo o núcleo arqueado e o núcleo pré-óptico, eles vão liberar hormônios que são chamados de hormônios liberadores. Então aqui a gente tem 3 núcleos, né, que liberam esses hormônios liberadores. Então a gente tem, por exemplo, o núcleo arqueado, né, que libera o GHRH. A gente tem o núcleo pré-óptico, o núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular libera hormônios tanto na adenopófise como na neurohipófise, beleza? Então a gente tem aqui esses núcleos presentes aqui na adenopófise, né, na região do hipotálamo, que se ramificam aqui na adenopófise, eles vão liberar hormônios, né? O hipotálamo libera hormônios, e esses hormônios eles vão atravessar, né, eles vão chegar na adenopófise através de uma via, né? Não fiz o desenho aqui, mas através de uma via, tá? Através de vasos sanguíneos, tá? E esses vasos, essa via de vasos, eles recebem o nome de sistema portal hipotálamo hipofisário. Então aqui a gente tem o que a gente chama de sistema portal hipotálamo hipofisário, tá? Então é como se fosse um caminho pelo qual esses hormônios vão passar e vão chegar aqui na adenopófise. Então vamos lá, a gente tem aqui o GHRH, então a gente tem aqui alguns GHRH, GNRH, CRH, LRH, TRH e o PIH, né, ou dopamina. O GHRH ele vai atuar no tipo de célula que é chamado de somatotropo, tá? Então o GHRH é o hormônio liberador do hormônio do crescimento. E esses somatotropos eles vão liberar o GH, tá? O hormônio do crescimento, que vai atuar em diversos tecidos, diversas áreas do nosso corpo, tá? Aí a gente tem o GNRH, que é o hormônio liberador da gonadotrofina. Ele vai atuar nos gonadotropos e a gente vai ter liberação dos hormônios folículos estimulantes, né, e do hormônio luteinizante. Então a gente tem liberação do FSH e do LH. A gente também tem o CRH, que atua nos corticotropos e faz que a gente tenha liberação do ACTH, né? O ACTH, ele é um hormônio que ele vai atuar lá na nossa glândula adrenal, né? E a partir da atuação dele na glândula adrenal, a gente vai ter liberação do cortisol, que é um outro hormônio muito importante para diversas funções do nosso corpo, beleza? Aí a gente tem o LRH, que é o hormônio liberador do lactotropo, perdão, o hormônio liberador da lactotropina, que vai atuar nos lactotropos, né? A gente vai ter a partir dele a liberação da prolactina, né? Então a gente tem aqui, na verdade a gente tem o PIH, né? O PIH ele é um hormônio inibitório, a dopamina. Ela vai atuar nos lactotropos, inibindo, né, a produção de prolactina. Agora, quando a gente tem, por exemplo, períodos de gravidez, quando a mulher está amamentando ou na gravidez, a gente tem a inibição da liberação de dopamina, a gente tem a liberação de um outro hormônio, que é o hormônio liberador dos lactotropos, né, que faz com que a gente tenha um aumento da liberação de prolactina. Tá? A prolactina ela é um hormônio que ela atua lá nas glândulas mamárias e ela é responsável pela produção de leite. Então, a partir da atuação delas nas glândulas mamárias, a gente vai ter a produção de leite, beleza? E a gente também tem o TRH, né, o hormônio liberador da tireotropina, que vai atuar nos tireotropos, e a partir dele a gente vai ter a síntese do TSH. O TSH é o hormônio estimulador da tireoide, que vai atuar lá na glândula tireoide, e a partir da atuação dele na glândula tireoide, a gente vai ter liberação dos hormônios tireoidais, T3 e T4,
que estão relacionados com o nosso metabolismo, né, e diversas ações metabólicas que acontecem no nosso corpo. Então, esses são os principais hormônios, né, da hipófise. Então, eles são sintetizados, eles são controlados a partir do hipotálamo. Então, os núcleos hipotalâmicos, eles liberam, né, esses hormônios que atuam nas células, né, da hipófise, levando à síntese de outros hormônios, beleza? Alguns deles atuam diretamente no corpo, outros atuam em outras glândulas. E aqui na neurohipófise a gente vai ter a liberação de dois hormônios, que é a ocitocina, né, conhecida como hormônio da paixão, né? Então, quando a gente está apaixonado, os nossos níveis de ocitocina eles se elevam muito, né? Depois de um certo tempo, esses níveis eles tendem a cair, né? Então, é como se a gente perdesse a paixão, por isso você perde um pouco da paixão. E a ocitocina ela tem um papel muito importante, por quê? Ela é liberada, por exemplo, quando a gente está no período no parto, né? Então, quando a gente tem a distensão das paredes uterinas, a gente tem liberação de ocitocina que auxilia, né, na contração do útero e no trabalho de parto, na liberação do bebê, na expulsão do bebê do útero. E a ocitocina, ela também, um outro estímulo para a liberação de ocitocina, é a sucção do bebê nas glândulas mamárias. Então, quando a gente tem o bebê sendo amamentado, a gente faz a sucção aqui nas glândulas mamárias, a gente tem a liberação da ocitocina, né, que vai atuar na musculatura lisa dessas glândulas mamárias, fazendo que a gente tenha a ejeção do leite. E a gente tem um outro hormônio sendo liberado pela célula hipófise, que é o ADH, né, o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Esse hormônio antidiurético, vasopressina, ela vai atuar nos néfrons, então aqui a gente tem o néfron, e ela vai fazer que a gente tenha um aumento da reabsorção de água, né? No néfron ela aumenta a reabsorção de água, e ela também atua, né, nos nossos vasos sanguíneos, aumentando o quê? O processo de vasoconstrição. Então, a partir desses mecanismos, a gente tem, por exemplo, o aumento da pressão arterial. Então, um dos importantes hormônios reguladores é a nossa pressão arterial, beleza? Então, em relação ao hipotálamo, né, de modo geral, a gente tem esses são os principais hormônios, né, liberados ali pelo hipotálamo. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na fisiologia endócrina, tem playlist aí só de fisiologia endócrina, tá? Mas esse aqui é um geralzão aí, só pra gente entender um pouquinho mais. Agora, falando sobre uma outra função, né, de um núcleo que a gente tem no nosso hipotálamo, a gente está falando do sono, tá? Então, lá no hipotálamo, a gente tem um núcleo que é chamado de núcleo supraquiasmático, tá? Então, esse supraquiasmático, tá? Então, esse núcleo aqui é o núcleo supraquiasmático. Então, eu fiz ele parecido com um reloginho, tá? Imagina que isso aqui é um reloginho. Por quê? Porque esse núcleo é um núcleo que está associado com o nosso ciclo circadiano. Então, ele é um núcleo diretamente relacionado com o nosso ciclo circadiano, beleza? Ou seja, ele vai estar relacionado também com a nossa liberação de melatonina. Aqui em preto a gente tem uma estrutura aqui atrás que é uma glândula, né? Que glândula é essa? É a glândula pineal. Então aqui atrás a gente tem a glândula pineal. O que a glândula pineal faz? Ela produz, né, e libera a melatonina. A melatonina ela é um hormônio muito importante, por exemplo, para o nosso sono. Então, se a gente não tiver liberação de melatonina enquanto as adequadas, a gente pode ter insônia. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem, aqui a gente tem o nervo óptico, tá? Então a gente tem aqui o nosso olho, tem a retina, tá? As estruturas do olho, a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico ele leva informações sensoriais, né? Então a gente tem a luz entrando aqui no nosso olho, ele vai levar essas informações sensoriais da luz até o núcleo quiasmático, supraquiasmático, né? Quando a gente tem uma diminuição da luz entrando, né, a gente tem um aumento aí da escuridão, né? Então a gente tem quando o período noturno, né, quando você deveria pelo menos ter uma diminuição dessa luz, né, para que tenha a produção de melatonina. O núcleo quiasmático, né, o estímulo, ele vai estimular a glândula pineal a fazer a liberação de melatonina, tá? Então, quando a gente tem uma diminuição da luz, quando a gente tem um estímulo de escuridão, né, o escuro, né, uma diminuição da luz faz com que a gente tenha um estímulo do núcleo supraquiasmático lá na glândula pineal fazendo a liberação de melatonina, que vai auxiliar no nosso sono. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que uma lesão, né, imagina que a gente tem uma lesão nesse núcleo supraquiasmático, né, o que vai acontecer? Você pode ter quadro de insônia. Então, a pessoa não vai ter produção de melatonina, isso pode levar a um quadro aí de insônia, beleza?
E agora, para fechar, por último, porém não menos importante, a gente vai falar sobre a atuação do nosso hipotálamo no sistema nervoso autônomo. Então aqui a gente tem, né, duas estruturazinhas aqui em cima. Como vocês podem ver, a gente tem um encéfalo, medula e tal. E aqui a gente tem dois núcleos, tá? Esses núcleos aqui são núcleos hipotalâmicos, beleza? Esse primeiro aqui em azul é um núcleo que a gente já falou dele, né? É o núcleo hipotalâmico anterior. Então aqui a gente tem o núcleo hipotalâmico anterior. E aqui de laranja a gente tem um outro núcleo que é o núcleo hipotalâmico posterior. Aqui a gente tem o núcleo hipotalâmico posterior, beleza? Eu já vou adiantar que o núcleo hipotalâmico posterior ele está relacionado com a inervação do nosso sistema nervoso simpático, beleza? E o núcleo hipotalâmico anterior ele está relacionado com a inervação do nosso sistema nervoso parasimpático. Então vamos lá, a gente tem fibras, né, eferentes que saem aqui do nosso hipotálamo, né, do nosso núcleo hipotalâmico anterior, descem na nossa medula e a partir daí a gente tem a inervação, né, uma conexão com os nervos do sistema nervoso parasimpático, beleza? Então lembrando que os nervos do sistema nervoso parasimpático, eles são crâniosacrais, né? Então eles estão na parte cranial ali, na cervical e no sacro, né? Aqui entre S1, S2 e S4. Então aqui entre S2 e S4, a gente vai ter, né, os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. Então aqui a gente tem neurônios pré-ganglionares. Vou escrever aqui direitinho. A gente tem os neurônios pré-ganglionares, né, simpáticos, tá? Perdão, parasimpáticos, né, porque a gente tem inervação ali do hipotálamo posterior, então aqui neurônios pré-ganglionares parasimpáticos. E aqui nessa região mais superior, a gente vai ter, né, os nervos cranianos que recebem inervação aí do sistema nervoso parasimpático. Então a gente tem, por exemplo, esse nervo aqui, que é o terceiro nervo craniano, o oculomotor. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o nervo oculomotor, nervo número 3. A gente também tem os núcleos salivatórios, né? Então, essas fibras do núcleo hipotalâmico anterior, elas vão inervar os nossos núcleos salivatórios. Então aqui a gente tem os núcleos salivatórios, salivares, né, que vão ter ramificação. A gente tem dois núcleos salivares. A gente tem o núcleo salivar superior e o núcleo salivar inferior. No núcleo salivar superior, a gente vai ter inervação do nervo facial. Então a gente tem o nervo facial. E do núcleo salivar inferior, a gente vai ter inervação do nervo glossofaríngeo. O glossofaríngeo é o nono nervo craniano, né? E o facial é o nervo craniano de número 7. E aqui mais inferiormente a gente vai ter o núcleo vago dorsal. Então esse núcleo aqui é o núcleo vago, né? De onde a gente vai ter a saída aí do nervo vago, que é o nervo número 10, beleza? Então, os axônios que saem, né, do núcleo hipotalâmico anterior, eles vão inervar, eles vão se conectar, né, vão fazer sinapse com nervos, né, do sistema nervoso parasimpático. Então, por exemplo, aqui na parte mais superior, os nervos oculomotor, né, nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vago, né, e na parte lá mais sacral, né, na parte inferior, com os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, beleza? Agora, os axônios de neurônios que saem aqui do núcleo hipotalâmico posterior, eles vão descer pela medula também, né? E eles vão participar de sinapses com os neurônios
pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, autônomo simpático. Então aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem neurônios pré-ganglionares simpáticos, beleza? Que são inervados aí pelos axônios que saem do núcleo hipotalâmico posterior, beleza? E aqui a gente também tem uma bolinha vermelha aqui no meio, dá pra gente ver. Essa bolinha vermelha aqui é o que a gente chama de trato solitário, ou núcleo solitário. Então esse trato solitário, ele é um trato sensitivo, tá? Que leva informação sensorial até o hipotálamo. Então ele leva informação sensorial até o hipotálamo, mais especificamente o núcleo hipotalâmico anterior. Tá? Então esse trato solitário ele leva informação sensorial para o núcleo hipotalâmico anterior. Tá? Que tipo de informação sensorial? Informação sensorial das vísceras, né? Então informações sensoriais ali das vísceras, do coração, né? Enfim, de estruturas viscerais, né? Que sofrem ali a ação do sistema nervoso parasimpático, beleza? Então a gente tem que o hipotálamo, né, ele também participa do controle do nosso sistema nervoso autônomo, né, através de neurônios, né, de axônios que saem dos dois núcleos hipotalâmicos, o hipotalâmico posterior e o hipotalâmico anterior, né? E a gente vai ter a inervação de diversos, a gente vai ter a sinapse acontecendo com diversos nervos, tanto parasimpáticos quanto simpáticos. E a partir daí a gente vai ter regulação de diversas funções do sistema nervoso autônomo, beleza? Então, de modo geral, é isso que a gente tem sobre o hipotálamo. Então, a gente viu um pouquinho da atuação do hipotálamo no sistema nervoso autônomo, né, da função endócrina do hipotálamo, a relação dele com o sono, né, controle da fome e da saciedade, né, função no sistema límbico. E aqui a gente viu um geralzão aí do hipotálamo, beleza? Então, para esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado e até o próximo.